Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos sequência ao estudo da evolução dos modelos atômicos. Falaremos sobre o modelo de Thomson. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Praticamente um século depois de Dalton propor a sua teoria atômica, sua concepção sobre as minúsculas partículas indivisíveis, os átomos, para Dalton, Thomson ele começou a investigar mais a fundo essa teoria. Na verdade, inquietava um pouco Thomson a forma com que Dalton propôs a teoria atômica e como que aquela forma proposta não podia explicar os fenômenos elétricos, as eletrizações que na Grécia Antiga já se tinham relatos. Se a gente for pensar Tales de Mileto na Grécia Antiga, ele atritava materiais e transformava esses materiais em materiais eletrizados. Então, como que a gente consegue eletrizar corpos que são formados por átomos, se para Dalton o átomo é algo indestrutível e indivisível? Como explicar a característica elétrica da matéria? Então, isso já inquietava muito Thomson e ele foi, então, investigar mais a fundo a estrutura atômica para propor o modelo. Na verdade, o experimento realizado por Thomson, um experimento que já tinha se desenvolvido décadas antes por um outro cientista chamado de Crookes. Por isso, inclusive, que a ampola onde ele realiza os experimentos é chamada de ampola de Crookes. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é qual é o experimento que foi desenvolvido por Thomson com as ampolas de Crookes, as adaptações que ele realizou para conseguir chegar a uma teoria, a uma ideia sobre o átomo e mostrar algo diferente de que Dalton já tinha mostrado. Vamos aí para a tela? Então aqui, pessoal, a gente já pode observar a tal da ampola de Crookes. Uma vidraria que foi utilizada por Crookes para realizar alguns experimentos e tentar identificar a condução de eletricidade por gases a baixas pressões. Então aqui é uma ampola que já tinha sido desenvolvida anos antes e que Thomson simplesmente reutilizou o experimento, fez algumas adaptações para chegar a propor algo novo. Então, como que foi realizado o experimento da ampola de Crookes? Vamos lá? Vou trazer aqui para vocês a ampola agora num desenho para ficar mais fácil de eu explicar para vocês como que é realizado o experimento. Então, a gente tem 3 aberturas aí, 3 locais onde a gente pode inserir alguma coisa nessa ampola. A ampola de vidro está em azul, então o que é o experimento, na verdade? Uma das aberturas, está vendo aqui embaixo que está escrito bomba de vácuo? Na verdade, aqui é uma abertura por onde a gente pode exercer um vácuo dentro daquele recipiente, dentro da ampola. Nos outros 2 lados, a gente tem aberturas que é onde foram conectados 2 eletrodos metálicos. Então aqui tem um eletrodo metálico, estão vendo? E aqui tem um outro eletrodo metálico. Esses 2 eletrodos metálicos eles estão ligados a um fio elétrico, vejam, um de cada lado, e esse fio está ligado a alguma fonte de tensão, tá certo? Alguma fonte de tensão elétrica. Tá vendo aqui que está escrito uma alta voltagem. A gente sabe que os gases não são bons condutores de eletricidade, tudo bem? Mas o que na ampola de Crookes, no seu experimento, ele conseguiu identificar? O que eles faziam, na verdade? Fazia-se um vácuo dentro da ampola. Tiravam todo o ar lá de dentro. Um vácuo. Depois de fazer um vácuo, injetavam dentro dessa ampola uma pequena quantidade de gás. Uma pequenininha quantidade de gás. Então, tirava o ar lá de dentro e depois injetava uma pequena quantidade de gás. Quando injetavam uma pequena quantidade de gás e ligavam os 2 fios à fonte de tensão, uma fonte de tensão de altíssima voltagem, acontecia sempre dentro da ampola de Crookes o surgimento de um clarão, uma luz que sempre ia do polo negativo em direção ao polo positivo. Esse é o experimento que era realizado por Crookes e que depois também foi desenvolvido por Thomson. Thomson que usou o aparelho, que usou a ampola de Crookes para realizar os seus experimentos. Então vejam bem, eles tiravam o ar lá de dentro, injetavam um gás, ligavam os fiozinhos na fonte de tensão, aparecia um clarão. Sempre aparecia um clarão lá dentro, uma luz, beleza? Quando trocavam o gás, mesma coisa, sempre aparecia um clarão. Colocava o gás tal, depois colocava outro gás, sempre a baixas pressões, aparecia esse clarão, que sempre é de um lado em direção ao outro. Então,
Com esse experimento, Thomson conseguiu propor um modelo atômico, propor uma ideia diferente do que Dalton tinha proposto. Na verdade, o que ele fez foi algumas adaptações. Ele adaptou para entender melhor o que era esse clarão, o que é essa luz que saía sempre de um eletrodo e em direção ao outro. Ele queria entender, será que era luz apenas? Ou será que era alguma outra coisa? Então ele adaptou o experimento fazendo modificações na ampola. Eu vou mostrar na próxima tela algumas modificações que foram realizadas para chegar à estrutura atômica, à teoria atômica de Thomson. Vamos lá? Então aqui eu representei a ampola para mostrar 3 adaptações que foram realizadas no experimento para chegar ao entendimento então sobre a estrutura atômica. Então temos ali a ampolinha de vidro. No primeiro caso, o que ele fazia? Colocava no interior da ampola um anteparo, um objeto que ofuscasse, que impedisse a passagem desse clarão. Tudo bem? Então ele queria ver o que aconteceria lá dentro da ampola quando colocado um anteparo ali dentro. Então ele ia lá, injetava um gás, agora tem um anteparo lá, um gás a baixíssima pressão, ligava, conectava os 2 fiozinhos à fonte de tensão, aparecia o clarão. Só que o clarão, o que acontecia? Ele vinha e quando ele encontrava o anteparo, formava lá no fundo da ampola uma sombra. Tudo bem? Então, quando ele colocava um anteparo no meio da ampola, esse clarão ele era interrompido pelo anteparo e se formava uma sombra do lado oposto ao lado onde saía a luz. Tudo bem? Então a primeira adaptação que ele fez aqui foi colocar um anteparo. Já a gente vai analisar quais são as conclusões que ele chegou. Segunda adaptação que ele fez. Colocou uma espécie de uma ventoinha ali dentro, um cataventozinho. Tudo bem? Ele queria ver se esse clarão, se essa luz era capaz de girar essa ventoinha. Então, vamos colocar aqui que ele colocou dentro agora da ampola uma ventoinha. Quando ele colocava uma ventoinha, ligava os dois fios metálicos na fonte de tensão, o clarão aparecia, ele fazia movimentar essa ventoinha. Ela girava, tudo bem? Então eu tive um giro da ventoinha. À medida que o clarão encontrava a ventoinha, fazia a ventoinha girar. Será que ele chegou a conclusão? Bom, no primeiro caso, a gente vai ver o terceiro passo ali. No passo do anteparo, que conclusão que ele chegou? Só forma sombra e penumbra, isso é um dos princípios da ótica, vocês devem estudar em física, só forma sombra e penumbra porque esse raio de luz, esse clarão, percorre uma trajetória retilínea. Tá certo? Esse clarão, essa luz que a gente ainda não sabe o que é, com certeza está caminhando em linha reta. Tudo bem? Então, uma conclusão que ele chegou quando ele colocou o anteparo é que aquele clarão, vamos colocar assim, ó, entre aspas, o clarão caminha em linha reta. Tranquilo? A luz caminha em linha reta, a gente sabe, mas será que é luz? Ele conseguiu comprovar que não era luz pelo segundo experimento. Por quê? No segundo experimento, girou a ventoinha. Se girou a ventoinha, deve ser esse raio aí algo formado por partículas que têm massa, concordam comigo? Porque se faz movimentar uma ventoinha, é porque está batendo ali alguma coisa que tem efetivamente massa. A luz eletromagnética, a onda, ela carrega energia, mas ela não transporta matéria, então não podia ser só uma luz. Então a conclusão que ele chegou ali é que esse clarão, agora eu vou chamar de raio, esse raio é composto por partículas. Quando eu falo partículas é que tem massa, mas eu vou ser redundante e vou salientar aqui, ó, partículas dotadas de massa para que a gente compreenda isso. Então ele já sabia que não era simplesmente uma onda eletromagnética apenas, era um raio que tinha partículas com massa e ele quis provar se essas partículas com massa tinham carga ou não. Então o que ele fazia? Uma outra adaptação que era colocar uma espécie de placas eletrizadas. Vamos supor que tem uma placa eletrizada positivamente aqui
e no lado oposto uma placa eletrizada negativamente. Criava um campo ali, tudo bem? O que ele percebeu ao realizar o experimento com essas placas eletrizadas ao redor? Que o clarão, que o raio, sofreu uma deflexão. Ele subiu e foi em direção à placa eletrizada positivamente. Então, ao colocar as placas eletrizadas, ele observou o quê? Eletrizadas, uma deflexão desses raios. Os raios desviaram em direção a uma placa. O raio desviou em direção à placa eletrizada positivamente. E com isso, que conclusão que ele chega? Que se o raio desviou em direção à placa eletrizada positivamente, é porque as partículas que ele já tinha chegado à conclusão com a ventoinha são dotadas de cargas negativas. Então o raio desviou em direção à placa eletrizada positiva, pois as partículas apresentam carga negativa. Ora, vejam bem, pessoal. Se dentro da ampola de Crookes tem um gás a baixa pressão que ele injetou, tem aqueles 2 eletrodozinhos ali, mas ele consegue perceber a existência de partículas com carga negativa, a ideia do que o átomo é algo indivisível fica muito comprometida, concorda? Justamente porque ele está encontrando no interior da ampola partículas carregadas eletricamente. Então isso já começou a mudar um pouco a ideia da indivisibilidade do átomo. Será que o átomo é mesmo indivisível se eu estou encontrando partículas negativas? Antes ainda, Goldstein ele tinha conseguido realizar um experimento invertendo a ampola de Crookes e descobrindo inclusive a existência de partículas positivas. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, quero mostrar para vocês o experimento que Goldstein fez e com a junção ao experimento e as adaptações que Thomson fez, como Thomson conseguiu propor, então, uma nova teoria atômica. Vamos ver? Bom, então Goldstein ele também fez uma adaptação aí na ampola. Ele pegou o eletrodo, se a gente for pensar que tem 2 eletrodos aqui nessa imagem, um dos eletrodos está perfurado, percebem? Então a gente tem um eletrodo que é o positivo de um lado, ele pegou o eletrodo negativo, que era aquele de onde saía a luz, lá no experimento de Thomson, estão lembrados? E ele perfurou esse eletrodo e deslocou ele um pouquinho mais próximo do centro da ampola. Ele começou a perceber a formação de luz aqui atrás do eletrodo negativo, exatamente o oposto que acontecia no experimento lá de Crookes. Porque sempre a luz, o clarão, saía do eletrodo negativo em direção ao positivo. E aqui ele começou a observar a formação de luz no modo oposto. Na verdade, a conclusão que chegou em relação a isso foi que as partículas negativas que saem sempre lá do eletrodo negativo, eles acabavam se chocando com as moléculas do gás que estava lá dentro, porque a gente injeta um gás a baixa pressão, não é? Arrancando partículas negativas e formando íons positivos. E esses íons positivos, na verdade, que se movimentavam em direção oposta, formava aquele clarão do lado oposto que estava esperando. Então vejam bem, a existência de partícula positiva, tá certo? Já tinha sido mostrada a partir de uma adaptação na ampola de Crookes. Então a gente tem partículas negativas sendo mostradas no experimento de Thomson e lá com a ampola de Crookes, e aqui o de Goldstein mostrando partículas positivas. A união disso tudo fez com que Thomson conseguisse propor uma teoria, um modelo atômico. Antes de eu mostrar para vocês o que Thomson propôs, é importante a gente pensar nos nomes que existem aí, porque lá no experimento de Thomson, a gente tinha um eletrodo negativo, certo? Vamos pensar aqui, um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. A luz, o clarão, o raio sempre saía do eletrodo negativo em direção ao positivo, concorda? O eletrodo negativo a gente chama de cátodo. Por isso que esse raio
a gente conhece como raio catódico ou raios catódicos. O experimento de Thomson ficou conhecido como experimento dos raios catódicos, os raios que saem do cátodo, aquele feixe de partículas negativas com massa que ele já tinha descoberto. Já esses raios que foram observados no experimento de Goldstein, é o oposto, não é? Porque eles aparecem do lado negativo. Então, eles saem do positivo e vão para o lado negativo. Exatamente o oposto. O ânodo para a gente é o polo positivo. O ânodo a gente conhece como polo positivo. Por isso que esses raios ficaram conhecidos como os raios anódicos. Raios anódicos são esses feixes de partículas positivas que Goldstein percebeu no seu experimento. Raios catódicos são os raios que foram descobertos no experimento de Thomson, na ampola de Crookes, com o experimento que Crookes já fazia. Esses raios anódicos de Goldstein também podem ser chamados de raios canais, tá? Esses raios positivos. Os raios catódicos são os raios que a gente vê no experimento de Thomson. Bom, juntando tudo isso, Thomson conseguiu propor, então, uma ideia sobre a teoria atômica, um modelo atômico que fosse justo para ele naquele momento. Então, vamos para a próxima tela para ver qual é o modelo atômico que Thomson propõe. Se Dalton imaginava, então, um átomo indivisível, essa ideia cai para Thomson. Certo? Porque o modelo de Thomson fala exatamente o contrário, é uma ruptura muito grande de um modelo para o outro. Porque enquanto o modelo de Dalton falava na indivisibilidade do átomo, Thomson propõe que o átomo é divisível. Para Thomson, o átomo é divisível. Aliás, a palavra átomo perde até sentido agora, não é? Porque se a palavra átomo significa indivisível, e a gente agora fala que o átomo é divisível, fica meio sem sentido, mas a palavra ainda se mantém. Átomo para Thomson é divisível. Por que é divisível? Porque ele conseguiu mostrar no seu experimento a existência de partículas negativas e com o experimento de Goldstein, a existência de partículas positivas, juntando as partículas negativas e positivas, ele disse que o átomo é eletricamente neutro. Porque ele é composto por partículas negativas e positivas. Ora, se ele é composto por partículas negativas e positivas, ele é dividido em duas partes, concorda? A parte positiva e a parte negativa. Então, Thomson apresentou o seu modelo atômico da seguinte forma. O átomo para Thomson continua sendo uma esfera, igual Dalton já dizia, tudo bem? Só que não é uma esfera maciça e indivisível. Para Thomson, o átomo é uma esfera positiva, então eu tenho a esfera positiva, e para ele as partículas negativas ficam na superfície, ficam distribuídos de modo homogêneo por toda a superfície da esfera positiva. Então a gente tem cheio aqui, ó, de partículas negativas distribuídas de modo homogêneo pela esfera positiva. Essas partículas negativas estão incrustadas na superfície da esfera. Essas partículas negativas, ele deu o nome de elétron. Partículas negativas distribuídas uniformemente na esfera positiva. Partículas negativas que hoje a gente chama de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, não é? Lá na Inglaterra é muito famoso o pudim de passas. Então as passas seriam os elétrons, o pudim a esfera positiva. Essa é uma forma de assemelhar isso com a nossa realidade, deixar isso um pouco mais palpável, porque afinal o átomo a gente não enxerga, não é mesmo? Então o modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, não estipulado por ele também. É só uma forma, como eu disse, de trazer um pouquinho para a nossa realidade. Modelo do pudim de passas. Vejam, pessoal, que interessante. Acaba de cair a ideia que o átomo é indivisível. Para Thomson, o átomo é dividido em duas partes. Uma esfera positiva com elétrons com partículas negativas incrustadas ao redor dessa esfera positiva. Essas partículas negativas que
para ele, nada mais era do que os raios catódicos. Os raios catódicos para a gente são os elétrons, são as partículas negativas que saíam lá do cátodo e em direção ao ânodo. E ele chegou à conclusão que esses elétrons têm massa. A gente sabe que é uma massa bem pequena, né, bem insignificante, mas existe. Isso era capaz, então, de rodar a ventoinha. E eles tinham carga negativa porque eram atraídos por uma placa eletrizada positivamente. O modelo de Thomson é uma ruptura muito grande para o modelo de Dalton, e é muito importante o conhecimento do seu modelo, principalmente porque a partir de Thomson, os fenômenos elétricos começaram a ser explicados. Como a gente explicava a eletricidade, a gente nem conhecia os elétrons, concordam? O modelo de Dalton era incapaz de explicar a eletrização dos fenômenos elétricos. A partir do modelo de Thomson, fenômenos elétricos podem ser explicados porque a gente acaba de descobrir o elétron. Na próxima aula, falaremos sobre o modelo de Rutherford. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, curta o vídeo para mim, compartilhe com seus amigos e eu te espero na próxima aula. Até lá!